Bom, chegou a hora da gente saber as novidades acerca do imposto de renda para 2024. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês as últimas alterações provindas dentro da Instrução Normativa 2878 que a gente trabalhou aqui dentro desse curso, tá? Então, eu listei aqui uma das principais alterações que vocês vão perceber na entrega do imposto de renda de 2024, para que vocês consigam trabalhar de uma forma melhor e congruente, seguindo todas as regras, tá? As mudanças, elas incluem mudanças significativas nos lançamentos e também mudanças nas fichas das declarações. Uma delas, eu relacionei aqui para vocês. Houve mudanças nas fichas das declarações dentro do próprio programa, na identificação de criptoativos, nas doações em 2023, ocorridas em 2023, alimentados, os alimentados agora dentro da ficha é obrigatório incluir o CPF e as informações adicionais, ou seja, a questão da pensão alimentícia estar com a ação judicial, data de retorno ao país quando não residente e identificação de bens e direitos no exterior também começou a ser elaborado a identificação desses bens que antes não era obrigatório a inclusão. As mudanças de impacto que eu considerei aqui para trazer para vocês foram a questão da valorização do salário mínimo e, por conta disso, a Receita aumentou os limites da obrigatoriedade dos rendimentos quando a gente fala sobre os lançamentos e a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, inicialmente, como eu já tratei para vocês, no ano de 2024, a gente teve um aumento sobre os rendimentos tributáveis. Então, antes a gente falava sobre 28.559,70 e agora a gente está falando de um rendimento tributável de 30.639,90. Além disso, a gente teve um grande impacto sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, que antes a gente tinha a obrigatoriedade de 40 mil e agora a gente passou a obrigatoriedade no valor de 200 mil. Então, se o seu cliente não entra no rendimento tributável, agora você vai ter que identificar se ele chega nesse patamar de 200 mil de isento ou não tributado. Se ele não entrar, não há o que falar sobre obrigatoriedade se ele não seguir os requisitos que a gente trabalhou aqui dentro desse curso. Receita bruta de atividade rural, a gente também teve um grande impacto, porque teve um aumento, né? Então, antes a gente falava sobre 142.798,50 e agora a gente fala sobre 153.199,50, tá? Então, esse foi um grande impacto por conta da função política e da valorização do salário mínimo. Por isso que a Receita ela conseguiu aumentar a obrigatoriedade desses rendimentos. Quando a gente fala sobre o quesito obrigatoriedade, a gente também tem novas hipóteses sobre os lançamentos. Quando a gente fala sobre a opção de pessoas que fizeram aquisições de bens e direitos no exterior, então elas passam a ter a obrigatoriedade de entrega do IRPF, possui trust também no exterior, ou seja, movimentações financeiras também no exterior, optou por atualizar bens e direitos no valor do mercado, então a gente também tem essa obrigatoriedade. Seguindo os critérios da obrigatoriedade, eles criaram novas hipóteses de obrigatoriedade, como a gente comentou dentro do módulo de obrigatoriedade, tá? Além disso, a gente também teve algumas funções em questão dos bens e direitos ao exterior. Então, o grande impacto sobre as mudanças de 2024, o fisco quer saber sobre as funções e as movimentações de pessoas que estão fora do país. Então, foi uma das grandes novidades aí acerca do ano de 2024 sobre as fichas e sobre a obrigatoriedade. Então, quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos em entidades controladas, direta ou indireta no exterior, passam a ser também considerados como obrigatoriedade dentro do imposto de renda, por conta do regime de transparência fiscal da entidade controlada. A questão de contratos regidos por lei estrangeira com características similares, né, ao que consta aqui dentro do nosso país, também precisa ter a obrigatoriedade de lançamento. Então, se o seu cliente hoje ele fez algum investimento, ele tem algum contrato regido entre uma legislação estrangeira, ele também passa a ter a obrigatoriedade do lançamento, como o trust, como trust, por exemplo, tá? Optou pela atualização ao valor do mercado, como eu comentei com vocês, também passa a ter obrigatoriedade. Então, o grande impacto na função da lei referente às alterações de quem está fora, quem está residindo ao exterior, é necessário a gente informar
esse quesito agora no ano de 2024, tá? Então o fisco quer saber sobre essas movimentações por conta da transparência mesmo. E além disso, o fisco também alterou a parte das doações. A gente identificou as questões das doações, que existe algumas particularidades de deduções se a gente estiver falando de instituições habilitadas. Então, doações em 2023, como doações de desporto, reciclagem, Pronas e Pronon, também entra na questão da obrigatoriedade dos lançamentos. Além disso, a gente antes lançava tipos de criptoativos como outros, né? A gente lançava com códigos genéricos. E agora não. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, porque muita gente está fazendo essa movimentação de criptoativos e antes a gente fazia o lançamento com código genérico. E agora, assim como os investimentos, o fisco quer saber sobre os códigos específicos das aquisições e das vendas dos criptoativos. O alimentado, como eu comentei com vocês, o alimentado precisa agora colocar o CPF desse alimentado e as informações adicionais relacionadas à parte de processo judicial e a data do retorno do país, quando não residente, independente de qual prazo existir, a gente precisa colocar isso dentro das fichas dos residentes. Uma grande novidade aí sobre a declaração é que a partir aí de 12 de março, tá? Eu até tinha colocado para vocês que no dia 6 de março, a Receita Federal, ela anunciou que haveria a liberação do programa validador para o ano de 2024. Hoje, eu estou gravando no dia 20 de março, então já está válido o programa validador para você começar a entregar. Então, no dia 6, ela tinha falado que iria entregar o programa validador para a gente começar a entregar no dia 15 de março, só que ela antecipou, então a Receita Federal liberou o programa no dia 12 de março. Hoje, nessa gravação, estou fazendo no dia 20 de março, então já está valendo a entrega, assim conforme os prazos que eu coloquei aqui para vocês. A partir do dia 15 de março até 31 de maio, a gente pode entregar a declaração de imposto de renda, tá? Atualizações dos limites da obrigatoriedade, como eu comentei com vocês também, eu acho que esse foi um grande impacto, porque a gente trouxe um rendimento tributável maior, a gente tem um rendimento isento e não tributável também subiu, então pode ser que aquele seu cliente que fazia a obrigatoriedade da entrega, porque era exigido 40 mil, ele passa no ano de 2024 a não ter mais obrigatoriedade, se esse era um dos quesitos que ele fazia a entrega da obrigatoriedade do REIN, do FD e do FD e oh, meu Deus. Lá. Se esse era uma das obrigatoriedades do IRPF, tá? Além disso, a gente teve também o aumento da questão da propriedade, então a gente agora fala de bens sobre 800 mil, tá? Então trata também uma correção da inflação mesmo. Ampliação do pré-preenchida, né? A declaração começou essa pré-preenchida em 2021, a gente teve essa apresentação lá no ECAC, depois passou para o programa validador, né? Que agora, hoje a gente já tem, que é no DAA. E essa pré-preenchida, ela vem de algumas informações resgatadas pela DIF, pela DMED, pela DIMOB, pelo próprio REINF, pelo próprio E-Social, pela própria DIRF, né? Então, essas informações o fisco já tem, conforme eu já tinha falado para vocês aqui dentro desse curso, o quanto é importante a gente validar as informações, né? Porque quando a gente fala sobre CPF, assim como a gente fala como CNPJ, assim como a gente fala sobre todos os códigos que o fisco utiliza hoje, com o CPF, com a NCM, com o CPLP, o fisco faz esse conjunto de informações para fazer cruzamentos. Então, esse pré-preenchido, ele veio de fato disso, então, o que a gente fica para a gente é a responsabilidade das informações que o fisco está trazendo para a gente, questionar os nossos clientes caso você não tenha um documento comprobatório que essa pré-preenchida estiver. Então, acho super válido vocês utilizarem esse pré-preenchido para validar os documentos comprobatórios do seu cliente. Lembrando que para ter o pré-preenchido, o seu cliente tem que ter acesso ao gov.br e ele tem que estar na função prata ou ouro, senão você não vai conseguir fazer esse cruzamento, tá? Além disso, a gente pode fazer esse pré-preenchido via ECAC, né? E o ECAC hoje ele também é via gov.br ou por certificado digital. Então, hoje a gente não tem mais o código de acesso no ECAC, então a gente precisa do gov.br para todas as pessoas. E aí, se o seu cliente hoje ele está como um bronze, fica o dever de casa em instruí-lo para ele mudar para prata ou bronze, tá? Lembrando que a verificação de correções dos dados que a Receita Federal traz para a gente é nossa responsabilidade, tá? Então, eu até mesmo falei para vocês sobre um questionamento que recebi de um aluno
nas mídias sociais sobre o pré-preenchido vir um valor que ele não tinha esse documento comprobatório. Eu solicitaria esse documento para o meu cliente, uma vez que a Receita Federal tem esses dados, pode ser que o seu cliente não tenha tirado um extrato, por exemplo, bancário, ou até mesmo um extrato de algum investimento, e que a Receita Federal conseguiu buscar essa informação, tá? Então, cuidado, a gente tem que avaliar caso a caso. E teve uma ampliação, tá? Então, muitos CPFs, antes dessa inclusão do pré-preenchido, não tinha a opção. E agora a gente teve um aumento de 75% dos declarantes. Então, vocês vão perceber que grande parte dos declarantes já começam a fazer essa declaração de pré-preenchido, tá? A segurança ela foi reforçada por conta disso, por isso que a gente tem essa regra agora do gov.br com níveis ouro e prata, por isso que o fisco liberou parte maior dos declarantes a aderirem à declaração de pré-preenchida. O que fica para nós, principalmente vocês que trabalham com essa questão de prospecção com os clientes de vocês, muitas pessoas físicas não sabem a importância dos valores que são preenchidos dentro da declaração de imposto de renda. Até porque a gente usa a declaração de imposto de renda para comprovar as nossas rendas, comprovar o nosso patrimônio, né? E com essa declaração de pré-preenchida, pode ser que eles tenham a ideia de que a Receita Federal já tenha trago todas as informações para eles e agora é só apertar o botão de entrega. E não é bem assim que acontece. Então, se não é bem assim que acontece, você profissional da área contábil, você profissional da área fiscal e que você que está fazendo a elaboração do imposto de renda, é importante vocês validarem isso na sua venda, tá? Trazendo a importância de que o pré-preenchida, até mesmo a Receita Federal fala para a gente validar as informações, corrigir as informações caso for necessário. Então, atenção quanto a isso, tá? Lembrando que eu falei para vocês sobre os criptoativos, tá? E hoje a gente precisa detalhar as moedas de criptomoedas. Antes a gente usava uns códigos genéricos e agora a gente vai precisar identificar detalhadamente, assim como a gente faz com os investimentos dos nossos clientes, as identificações das criptomoedas, tá? Essa mudança, ela veio para aprimorar a precisão da declaração e acompanhar o andamento desse investimento, desse mercado que está sempre evoluindo. Então, a Receita Federal, ela quer saber o que está acontecendo, então por isso que ele quer detalhar essas criptomoedas. O que fica para nós é que antes a gente não trabalhava dessa forma, né? Então, no ano calendário de 2023, se o seu cliente ele operou com criptomoedas, é importante ele voltar e fazer esses códigos para você, senão você não vai conseguir fazer esse lançamento corretamente, tá? Então, se hoje o seu cliente que você já opera, lembrando que pessoa física também é um planejamento tributário para nós, né? É importante vocês identificarem a questão de criar um controle para eles. Então, se o seu cliente hoje ele é um investidor, crie um controle para eles fazerem durante o ano, para que o seu trabalho no ano calendário seguinte, né, quando você for fazer a apuração do imposto de renda, fique melhor. Se você hoje tem um cliente e você não tem esse trabalho com ele, pode ser que você lance incorretamente o imposto de renda dele, ou você tem um grande trabalho pela frente, tá? Então, atenção quanto a isso. Agora, a gente vai falar sobre as deduções ampliadas para doação, como eu comentei com vocês. As doações, elas têm critério de dedução, só que elas precisam estar habilitadas. Para doações de 2023, a gente teve alguns limites ampliados, tá? Então, projetos desportivos e culturais podem ser deduzidos até 7%, enquanto as contribuições da Pronon e Pronas contam com limite de 1%. Doações para projetos de reciclagem podem ser deduzidos até 6%. Então, para critérios de instituições habilitadas, a gente teve um aumento de dedução. Obviamente, a gente não fala sobre uma dedução de 100%, mas é alguma coisa. Então, há de se perguntar, né, dentro da relação de documentos que você passa para o seu cliente, se ele fez algum tipo de doação financeira dentro do ano de 2023. Um outro modelo e algo importante da gente ter aí como novidade é que o fisco também está trabalhando a inteligência artificial, tá, pessoal? Ele chama como bot da Receita Federal e ele hoje é um aliado na declaração. Então, é uma novidade super interessante para esse ano que a Receita Federal criou um bot, ou seja, ele é um robô que irá auxiliar os contribuintes com dúvidas sobre as necessidades de declarar o imposto de renda. Então, se a pessoa física, por exemplo, ela tem dúvidas se ela tem que declarar ou não o imposto de renda, ela pode utilizar o bot da Receita Federal, que é uma inteligência artificial que irá mostrar para ela bases sobre respostas que ela tem
para trazer se o contribuinte tem obrigatoriedade ou não de entregar a declaração de imposto de renda. Então, é uma grande novidade, né, que a gente vem e a gente pode até utilizar para nós mesmos. Então, se você hoje tem dúvida se o seu cliente ele tem obrigatoriedade ou não, você pode utilizar o bot da Receita Federal, que é uma inteligência artificial que traz perguntas e respostas sobre a obrigatoriedade da entrega ou não da declaração de imposto de renda, tá? Receita Federal já liberou o cronograma de restituição, então a qualidade de restituição é de 30 de maio até 30 de setembro. Lembrando que a gente tem grupos que são prioritários, então, por exemplo, os idosos, deficientes, portadores de moléstias graves, professores e aqueles que optaram por declaração de pré-preenchida ou pela restituição via Pix, passa a ter a restituição mais cedo, eles são priorizados, tá? Isso também é algo importante de você repassar para o seu cliente. Então, se hoje você está fazendo a sua declaração de imposto de renda desse cliente e ele te passou, por exemplo, ele tem um valor a ser restituído e ele te passou um dado de uma conta, por exemplo, fala para ele que se ele fizer hoje por restituição de Pix, ele pode seguir os critérios de priorizar a sua restituição. Além disso, também a questão da declaração de pré-preenchida. Então, mesmo que você hoje utilize o pré-preenchido, mas você ainda faz alteração, só de você ter clicado no pré-preenchido, o seu cliente já é priorizado na fila de restituição, tá? Lembrando algo importante, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente tem a função do nosso cliente, ou seja, o que ele faz, qual que é a modalidade dele. Então, é importante vocês colocarem de fato qual é a condição da profissão do seu cliente. Por quê? Existem critérios de lotes prioritários. Então, por exemplo, se você colocou lá um código genérico e o seu cliente é um professor, você não está priorizando ele. Então, é dessa forma que o fisco vai trazer a prioridade para essas restituições. Se a gente não passa essa informação para a Receita Federal, ela não irá priorizar o seu cliente. Então, quando a gente for fazer a declaração de imposto de renda, a gente precisa ficar atento às profissões e às condições de saúde do nosso cliente, para que a gente faça ele, de fato, ter esse critério do cronograma de restituição ser prioritário, tá? A tabela do imposto de renda para 2024 já está disponibilizada, o nosso conteúdo já foi feito perante a tabela progressiva do ano de 2024, então a nova tabela já está com as faixas e as alíquotas corretas, tá? Cuidado para quando você for passar a informação para o seu cliente, se você não fizer o lançamento no próprio programa, validar a tabela atualizada. Nesse curso, a gente tem dentro do material, tá? Essa tabela atualizada com a tabela progressiva anual. E agora eu vou falar para vocês sobre uns sites externos que vão te ajudar a elaborar uma IRPF, uma declaração melhor, tá? Então aqui eu relacionei para vocês um cronograma, um fluxograma de sites que você precisa ter desse lado daí. Só que não vai ser nesse módulo que eu vou trazer, porque eu vou abrir um por um para que você utilize esse fluxograma. É só você clicar no fluxograma que você vai conseguir acessar os sites específicos para você elaborar a sua declaração de imposto de renda ou do seu cliente. Vamos lá?